Boa noite a todos que acompanham a Rede Vida nesta sexta-feira. A proposta do Frente a Frente de hoje é mostrar o contexto da igreja vinculado com o cotidiano humano, André. Sociedade e igreja estão entrelaçadas. Uma proposta de uma igreja em comunhão, participação e missão está em pauta no Sínodo sobre Sinodalidade. A proposta deste sínodo foi dividida em 3 etapas de realização, iniciando pelas dioceses, depois pelas conferências episcopais, passando pelos continentes e a etapa universal. A etapa universal presencial aconteceu em outubro deste ano no Vaticano e já está agendada uma outra para outubro do ano que vem. O programa de hoje conta com a participação de um dos delegados do Sínodo, bispo de Camaçari, na Bahia, Dom Dirceu de Oliveira Medeiros. Dom Dirceu, boa noite para o senhor, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez no Frente a Frente. Como fazer com que a palavra sinodalidade fique popularizada entre os católicos, hein, Dom Dirceu? É uma palavra relativamente nova, mas o cristão gosta de coisas novas, do frescor do evangelho. Então, acho que é missão de todos nós, então, descobrir essa palavra que é rica de conteúdo, o seu sentido etimológico quer dizer caminhar juntos, mas mais do que isso, do que saber o sentido terminológico, teológico, é experimentar, é fazer a experiência de uma igreja que procura trabalhar junta, caminhar juntos, agregar, então, forças, não numa lógica de competição, ou de imposição, ou de clericalismo, mas numa lógica em que todos, vivendo a sua dignidade batismal, se sentem corresponsáveis pela igreja em vista da missão, chamados a viver a comunhão em vista da missão. Acho que pouco a pouco a gente vai entendendo essa experiência que brota no Oriente, o sínodo é uma experiência que brota no Oriente, mas que pouco a pouco a igreja do Ocidente vai aprendendo então a beber dessa fonte, porque uma igreja sinodal é aquela que busca viver a comunhão, a participação em vista da missão. Então, eu acho que um grande esforço que tem sido feito em nossas igrejas particulares e a nossa missão também como delegados é trazer leigos e padres e bispos, trazemos então essa contribuição para a igreja no Brasil. Presente também conosco nesta sexta-feira, Sônia Gomes de Oliveira, presidente do Conselho Nacional do Laicato Brasileiro e integrante da Assembleia Sinodal. Boa noite, Sônia. Como você recebeu essa missão do Papa em ser uma representante do Sínodo de forma presencial no Vaticano? Na verdade, foi eu recebi como uma grande missão e uma responsabilidade muito grande. E, ao mesmo tempo, com uma alegria muito grande de ter sido uma dessas mulheres para estar presente nesse processo do sínodo presencialmente, com direito à voz, com direito a voto, mas muito mais ainda, a alegria como mulher da igreja, a partir do meu batismo, da minha atuação, ser uma dessas escolhidas, né? Então, foi uma alegria, mas, ao mesmo tempo, me senti numa responsabilidade muito grande, porque, como Paulo disse no início, houve todo um processo, né? O processo diocesano, o processo paroquial, depois a fase continental. Então, eu teria que ser essa interlocutora de todo esse processo que eu acabei vivenciando aqui na Igreja do Brasil. Então, ao mesmo tempo de uma alegria muito grande, mas também de uma responsabilidade, de uma missão que eu estava indo cumprir. E você sentiu isso, Sônia, nas outras mulheres que também participaram desse sínodo? Claro, era uma presença, assim, ao mesmo tempo que a gente percebia no olhar, na vivência daquelas mulheres, uma alegria muito grande. Olha, eu estou aqui, eu fui convidada, eu estou, ao mesmo tempo, um compromisso muito grande. Assim, nós tivemos vários momentos de encontro das mulheres sinodais, que era o nome que nós dávamos, né? E todas
com o mesmo discurso. Não era discurso de competição, não era discurso, mas um discurso de apontar caminhos para a igreja que nós queremos, para a igreja que Jesus Cristo, que o Papa Francisco deseja, e é uma recuperação da igreja a partir do Concílio Vaticano II, sem perder característica nenhuma, sem ir para o confronto, mas uma igreja que possa ser uma igreja de acolhimento. Então, todas estavam com essa mesma sintonia. Eu acho que essa foi a beleza que eu pude vivenciar e que muitas de nós pudemos vivenciar nesse processo do sínodo. Esse comprometimento também das mulheres igreja, ali nesse espaço do sínodo, Andréia. Sônia, como é que é sua rotina, seu dia a dia de trabalho aí em Montes Claros, no norte de Minas, Sônia? Eu sou assistente social, eu trabalho numa ONG ligada à igreja, mas é uma ONG chamada Legião de Assistência de Recuperação. É uma instituição que trabalha com o social, então eu sou assistente social e coordeno um projeto com uma equipe de 5 pessoas, então eu coordeno esse projeto com 5 pessoas, onde nós atendemos através de assessorias a comunidades tradicionais, povos e comunidades tradicionais aqui no norte de Minas, não só na cidade de Montes Claros, mas em todo o norte de Minas. São mais de 40 municípios que nós atendemos aqui, desde comunidades quilombolas, indígenas, atingidos por mineração, são esses povos. Mas também atendemos grupos vulneráveis nas periferias, como mulheres, vítimas de violência. Temos um trabalho muito grande no combate também à violência doméstica. A gente acompanha muitas crianças, mulheres, né? Inclusive hoje eu estou chegando de uma escuta muito grande, de um depoimento de um pai, de crianças, né, que sofreram abuso. Então, assim, é um trabalho muito doloroso, que se não tivesse um pouco essa base da fé e alimentado a partir do evangelho, eu não aguentaria. E trabalho muito com a população em situação de rua, catadores e catadoras de materiais recicláveis, né? Então, assim, é um trabalho muito árduo aqui do norte de Minas, mas é um trabalho também que me dá muita alegria, porque a partir do meu trabalho, eu posso também viver a minha experiência de fé. Eu posso viver a minha experiência de cristã e posso, ao mesmo tempo, testemunhar o evangelho nesses espaços onde eu estou. E como todo esse trabalho que a senhora realiza, como é que isso chegou ao Papa, para o Papa ter convidado para ser presencialmente participante lá do Sínodo, Sônia? Então, eu acho que, na verdade, a minha presença, além desse trabalho que eu desenvolvo enquanto profissional do serviço social, também pelo Conselho Nacional do Laicato. A Andréia dizia que eu estou presidente do Conselho Nacional do Laicato. E penso que esse processo de estar presidente de um conselho, que é um organismo da Igreja Católica no Brasil, e tem essa dimensão tão grande de um organismo de comunhão, de participação, é quem me deu também essa oportunidade de estar participando do sínodo, sabe? Então, eu acredito que não só pelo meu trabalho aqui enquanto profissional, mas por estar à frente do Conselho Nacional do Laicato no Brasil. Então, isso abriu muito as portas para eu poder estar. E a dimensão desse conselho, né, em nível nacional, e as intervenções, e depois porque também a gente fez um trabalho muito bonito durante a Assembleia Eclesial, e que deu uma repercussão muito boa em nível de América Latina, né? Então, eu penso que isso acabou trazendo e facilitando muito a minha presença ali no Sínodo. Vamos já acionar a nossa equipe de jornalismo com perguntas aqui no Frente a Frente. Vamos começar com a jornalista Ana Lúcia Schiapatti, que pergunta a Dom Dirceu. Boa noite, Paulo. Boa noite, Dom Dirceu. Dom Dirceu, como relacionar esse sínodo com a Jornada Mundial dos Pobres? Obrigada. É importante lembrar que a parte 2 da síntese, do relatório síntese, que é um documento provisório, ninguém sabe ao certo se ele vai ser aproveitado como documento base da próxima sessão, mas não quer dizer que, sendo provisório, que ele não tenha a sua importância, né? Então, na segunda parte, intitulada Todos Missionários, Todos Discípulos, ou Todos Discípulos, Todos Missionários, ali aparece muito claramente
a opção da igreja preferencial pelos pobres. Como o Papa Francisco gosta de dizer, para tocar a carne de Cristo, é preciso tocar a carne dos pobres. Aqui mesmo, em nossa diocese, amanhã, teremos uma manhã de partilha com as diversas iniciativas que atuam nessa área da promoção humana. Teremos uma celebração eucarística com a presença do Zé Vicente. Então, um dia muito agradável para a gente rememorar e colocar no centro da nossa ação pastoral também o pobre, porque aquele que, sendo rico, se fez pobre para salvar a todos. E eu tenho certeza que esse clamor ressoou lá na Assembleia Sinodal, graças também ao testemunho da Igreja na América Latina, porque esse é um tema muito forte, é uma tradição muito forte para a nossa Igreja da América Latina. Aliás, não só América Latina, mas África, enfim, mas de modo especial, eu acredito que é uma contribuição nossa. E a igreja que perde de vista também esse testemunho, uma igreja que não tem esse olhar cuidadoso para com os pobres, e aí os pobres são variados hoje, né? Nós temos vários rostos de pobreza hoje, e não só a pobreza econômica, mas é claro que ela está aí, e é uma realidade, mas a igreja não pode se descuidar disso, sob pena de sermos infiéis, então, a Jesus Cristo, capítulo 25 de Mateus. Eu me recordo do documento de Aparecida, que eu acho que é um documento muito esquecido na igreja, é uma pena. O documento de Aparecida diz de uma maneira muito contundente: a opção pelos pobres está implícita na fé cristológica. Então não tem como se esquivar, não é uma inspiração de cunho ideológico, não é porque somos assistentes sociais, é porque o Senhor nos mandou e porque o Senhor se identificou com os pobres. Ele, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer a todos. E desde 2017, que o Papa Francisco lança esse apelo para que nós, eu diria, dois aspectos: dar visibilidade. Visibilidade aos pobres, que às vezes não são vistos, às vezes são até escondidos. E dar visibilidade também àquelas iniciativas que visam promover, às vezes, a assistência que é necessária, a promoção humana e também, claro, a transformação da realidade para que todos tenham direitos e a dignidade assegurada conforme da vontade de Deus. Então, tem toda uma ressonância essa preocupação com os pobres na igreja, teve uma ressonância muito forte no sínodo, e eu diria que foi uma contribuição também, em grande parte, da igreja na América Latina. Dom Dirceu, e essa preocupação com os pobres é uma preocupação da igreja, mas eu diria, uma preocupação especial na Igreja do Brasil. O senhor conseguiu ver isso, principalmente na sua época dentro da CNBB? Quantas e quantas ações o episcopado brasileiro realiza em prol dos mais necessitados? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu acho que, se a gente pudesse usar uma analogia, assim, uma comparação bastante básica, a igreja é a maior ONG do mundo. E eu creio que, se ela parasse, interrompesse as suas atividades, seria muito danoso para o Brasil, para a África e para o mundo inteiro. As nossas motivações, claro, são de fé. Mas essa chamada do Papa vem reforçar, então, né? Como às 24 horas para o Senhor, o Papa quer chamar a atenção para o sacramento da reconciliação. O Papa sabe muito bem da importância que as coisas têm na igreja, né? Não é uma coisa em detrimento da outra, mas é uma coisa e outra. O cuidado com os pobres não nos dispensa também da vida sacramental e de oração. As duas coisas se retroalimentam. Então, aquele que vive da Eucaristia, aquele que tem vida de oração, também é chamado a ir ao encontro daqueles que sofrem. E aqui eu queria fazer um apelo, né? Um apelo importante, né? Que nós não nos esquecêssemos, então, de perguntar: quem são os pobres hoje? Nós temos aí, o texto diz que os pobres têm muitos rostos, e os rostos são mencionados, né? A gente poderia citar aqui, por exemplo, a Sônia falou muito bem aí sobre a violência contra as mulheres, uma página vergonhosa do nosso país, da nossa história. A gente pode falar da discriminação, a gente pode falar da dependência química que destrói lares. Então, muitos rostos,
e é preciso que a gente descubra, então, onde eles estão para irmos ao encontro deles. Os imigrantes, só para citar um fato, então, para terminar, já que você gostaria que ilustrasse, a Conferência Episcopal abriu uma casa em Brasília. Interessante que na região mais nobre, no metro quadrado mais nobre de Brasília, que é no Lago Sul, numa casa muito importante, que foi Casa dos Assessores. Ali existe uma casa de acolhida a imigrantes. Quando eu estava lá, já tinham passado 200 famílias por ali, um processo de interiorização, né? Porque o imigrante, quando vai para o interior, ele é integrado, né? Quando ele fica no centro urbano, nas grandes metrópoles, o perigo é viver uma vida, então, de descarte, descartado. E no interior ele é integrado, absorvido, acolhido pela comunidade. Então, são trabalhos importantes também lá na fronteira com a Venezuela, também um rosto dos pobres hoje, a questão da imigração, que o Papa Francisco fez questão de frisar lá, inclusive nos chamando para uma oração muito tocante, bonita, ali próximo do Monumento dos Migrantes, na Praça de São Pedro. Então, momentos assim muito interessantes, e a igreja sempre teve esse olhar cuidadoso. A igreja nunca se descuidou, e nunca haverá de se descuidar do cuidado com os descartados desse mundo, até que o Senhor volte, porque um dia ele voltará para nos julgar, e ele quererá conta de nós, e pedirá contas nesse sentido. Mateus 25, se nós somos próximos ou não daqueles que precisavam de nós, o nu, o faminto, o sedento, o encarcerado, e assim por diante. Então, que cresça sempre mais na igreja esse olhar cuidadoso em relação àqueles que sofrem. A mulher pobre e negra. Inclusive, dia 20 agora está chegando, em alguns estados é o feriado, né? É feriado lembrando essa data. Queria saber da Sônia, como é que isso foi refletido no sínodo? Acho que o sínodo, quando já é uma reflexão, um reflexo muito grande, quando nós somos chamadas, como mulheres, a estar participando do sínodo, com direito à voz, com direito a voto, já é um reflexo muito grande. Inclusive, em alguns momentos, alguns bispos até diziam, né, Dom Dirceu falava assim, não pode ser considerado uma assembleia sinodal porque tem presença de não bispos, mas o Papa frisava muito forte, esta é uma assembleia sinodal, né? Então, eu acho que essa é um dos reflexos maiores da presença das mulheres e de um reconhecimento da Igreja Universal com a presença das mulheres ali. E no caso das mulheres negras, eu não diria que só das mulheres negras houve um reflexo muito grande, mas um reflexo da presença das mulheres, mas também o próprio documento síntese, ele faz uma reflexão muito bonita, como o Dom Dirceu dizia, o olhar aos pobres, né? Quando traz ali que os pobres são protagonistas da igreja, e quando traz também um outro olhar da presença das mulheres na vida e na missão da igreja, faz uma reflexão muito grande sobre quem são essas mulheres, onde estão essas mulheres e como vivem essa experiência de mulheres na igreja, da igreja e com a igreja. Então, eu penso que todo o sínodo, quando ele traz essa reflexão, primeiro, ao nos convidar para estar ali, já é rompendo muito esse preconceito da invisibilidade. Depois, durante todo o debate, quando a gente traz esses elementos, uma outra questão que eu acho que ficou muito forte para mim, quando começa também fazendo uma discussão sobre as estruturas das nossas igrejas, e fala da presença da mulher, muitas vezes, é quem recebe muito, que está ali nas secretarias das paróquias, é quem recebe muito dessas pessoas que ali estão. Então, são dois olhares diferenciados, sabe, Paulo? Um é daquelas que muitas vezes, como nós, nos sentimos invisíveis, fazemos muito na igreja, estamos muito na igreja, fazemos pela igreja e somos a grande maioria, desde a Dona Maria que está ali rezando o texto, da Dona Maria que está ali limpando o altar, que faz todo o processo, mas também aquelas funcionárias que estão ali no dia a dia, nas secretarias paroquiais, nas cúrias diocesanas, nos conselhos, nos diversos espaços. Então, todos esses temas foram abordados no sínodo. Então, tudo isso
foi ponto de pauta, e eu vi que, senti, e aí eu não digo assim, né? Mas eu senti que nós conseguimos colocar na mesa e debater com muita serenidade, mas também com muita maturidade, o papel da mulher e onde nós estamos e como nós queremos. E volto a reforçar, não é um olhar de mulher para garantir espaço de disputa, porque senão nós estaríamos reforçando muito um olhar do que nós hoje queremos combater, que é o clericalismo. E colocar mulher em espaço da igreja para reproduzir algo que nós hoje sentimos que não é legal para ninguém, porque sinodalidade e clericalismo são duas coisas que não são antagônicas, né? Por assim dizer. Então, quando traz as mulheres, é muito nesse sentido, de que nós temos uma ministerialidade também, reconhecer essa ministerialidade nossa de mulheres, mas também essa valorização das mulheres em espaço de decisão na igreja. E eu, como mulher negra, e aí eu posso dizer por mim, e aí eu volto muito naquela primeira pergunta, né? Eu também me fiz uma pergunta assim: por que o Papa vai me convidar como mulher preta para estar no sínodo? Mas depois, durante o processo de estar ali no sínodo, eu acabei avaliando muito também no sentido assim: a sociedade coloca muito em nossa cabeça, de nós mulheres pretas, que nós não temos direito, não somos capacitadas para estar nesses espaços. Mas quando você recebe um convite e acaba introjetando isso na vida da gente, nós nos colocamos e reforçamos isso. Mas quando recebe um convite desse e você consegue dar essa contribuição, olhando a partir do seu batismo, essa corresponsabilidade também que é possível você contribuir com esta igreja, nesta igreja, e dando um papel muito forte no que nós queremos, que é a centralidade em Jesus Cristo, e depois a centralidade nos pobres, naqueles marginalizados, você vai vendo que isso é muito forte. E depois eu traria um outro elemento muito importante, que para mim foi muito significativo. Eu não esperava. Foi quando me convidaram para dar um testemunho sobre a minha vivência de cristã ali. Mais uma vez eu me perguntei, por que eu, uma mulher preta do sertão norte-mineiro, tenho que dar um testemunho num sínodo da Igreja do Mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu disse assim, é porque Deus me ama e sabe que eu estou fazendo aquilo, e eu faço não é por mim, mas eu faço por aqueles que estão comigo, que caminham comigo, que são os pobres e são os cristãos leigos e leigas, e porque eu amo a igreja onde eu estou. Acho que é basicamente isso, sabe, Paulo? É uma visibilidade para nós mulheres, mas, ao mesmo tempo, nesse sentido de que é possível conseguir perceber as mulheres com o seu papel, com a sua generosidade, e muito mais ainda, com esse engajamento que nós temos e podemos fazer a diferença na igreja. Não com concorrência, mas numa corresponsabilidade. Vamos agora uma pausa, mais sobre o sínodo, daqui a pouco, depois do intervalo. Você está acompanhando o Frente a Frente hoje com a presença de Dom Dirceu e também de Sônia, que participaram do sínodo sobre sinodalidade. E eu já volto com uma pergunta a Dom Dirceu. Quem vai fazer a pergunta é a repórter de Brasília, Beatriz Duarte. Dom Dirceu, qual o entendimento do Papa quando ele diz: sejam corajosos e revolucionários? Que o Evangelho é revolucionário, porque o Evangelho nos leva, então, a não nos conformar com a lógica deste mundo. Então, nesse sentido, o Evangelho e a palavra de Deus, o ensinamento da igreja, tem algo de revolucionário. O Papa nos chama, nesse sínodo também, a vencermos algumas questões importantes. E é claro que a gente não vai vencer por decreto, é claro que a gente não vai vencer instaurando conflito na igreja, instaurando um clima de competição, numa lógica de poder para ver quem prevalece mais. Não é isso. É um processo de conversão, de cada um examinar a si mesmo, um processo de conversão que vai mudando mentalidades, e depois de mudar mentalidades, a gente vai conseguir também mudar estruturas que às vezes estão contaminadas por algumas mentalidades que são empecilhos para que o Evangelho, a Boa Nova de Jesus Cristo, chegue até as pessoas. Lá no sínodo, por exemplo,
foi muito falado sobre o mal do clericalismo. O clericalismo é a lógica do poder, da dominação. E o clericalismo que pode afetar a vida dos clérigos, dos bispos, dos padres, diáconos, ministros ordenados, infelizmente isso acontece, mas também a vida de determinados leigos que às vezes se apoderam de determinados cargos. E aí eu acho que ser revolucionário é optar pelo serviço, pela lógica do serviço, né? Eu gosto muito daquela comparação que é feita entre as duas bacias, a bacia de Pilatos e a bacia do lava-pés. A bacia de Pilatos é a bacia da omissão, de quem se cala diante da injustiça. E a bacia do lava-pés é a lição do serviço. Se a gente entender, então, o sínodo e essa palavra do Papa, naturalmente, como um apelo também a uma igreja mais servidora. E aí eu acredito que a gente precisa fazer um processo que o documento de Aparecida, eu quero resgatá-lo sempre aqui, porque eu acho que é uma preciosidade que ainda não foi aprofundada como deveria. Ele nos ensina, então, a conversão pastoral. E a conversão pastoral também passa pela mudança de mentalidade, pela conversão também em relação a determinados modos de ser igreja que impedem a gente de sermos discípulos e missionários de Jesus Cristo. O sínodo é para a missão, é em vista da missão. Aliás, as duas palavrinhas estão muito interligadas, comunhão e missão. A igreja, ao viver a comunhão que brota da Trindade, a fonte da comunhão é o mistério da Trindade Santa, ela já dá um testemunho de comunhão, sendo instrumento de comunhão para o gênero humano, como diz a Lumen Gentium, e ao mesmo tempo vivendo a missão, a comunhão em vista da missão. Então é importante que nós sejamos corajosos, sim, corajosos e revolucionários no sentido de vencermos tudo aquilo que impede ou é obstáculo de deixar que a missão aconteça, que o evangelho chegue às pessoas e que nós sejamos uma igreja próxima, acolhedora, capaz de escutar, sem abrir mão daquilo que é a nossa identidade. Isso fica muito claro também no relatório síntese. Ninguém precisa abrir mão da sua identidade, do seu patrimônio de fé, daquilo que a igreja ensina para sermos uma igreja acolhedora. Ser acolhedor é ser próximo, é a proximidade que o Papa Francisco tanto tem preconizado. Então, que nós tenhamos essa audácia. Não é na força, não é por decreto, não é instituindo a lógica do embate ou da competição, mas é um processo espiritual. Isso ficou muito claro lá no sínodo. Se não for pelo caminho espiritual, da espiritualidade, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Porque, na verdade, o grande protagonista de tudo isso é o Espírito Santo de Deus. Ou então não vale a pena ser igreja, porque ele é quem guia a igreja, a guiou nesses 2000 anos e continua guiando a nossa igreja. Nós assim acreditamos e confiamos. Dom Dirceu, me chama muita atenção o senhor citar o documento de Aparecida várias vezes. Ele está presente, muito presente sempre. Hoje, como a gente pode divulgar mais esse documento, estar mais presente, assim, as pessoas lerem mais, saberem mais sobre o documento de Aparecida? Então, eu penso que o sínodo não está desconectado da caminhada da igreja. Talvez a Sônia me ajude, então, a aprofundar esse tema, mas a gente percebeu lá na sessão sinodal que muita coisa que é abordada ali, muita coisa que foi aprofundada, de certo modo, já é uma realidade na nossa igreja no Brasil. Não que nós não tenhamos muito trabalho pela frente, não que nós não tenhamos que crescer em muita coisa. Isso é verdade. Mas nós aqui da América Latina já temos uma tradição das nossas assembleias de pastorais, da gente preconizar o sínodo ou a sinodalidade no sentido de valorizar os conselhos. Naturalmente que a gente sabe que há muita coisa a ser feita. E o documento de Aparecida, que é um fruto maduro da igreja latino-americana, ele é um luzeiro importante. E muitas intuições, por exemplo, o segundo ponto do relatório síntese, todos discípulos, todos missionários. É claro que essa é um pensamento, uma reflexão
que foi condensada, que nasceu da intuição de Aparecida. Discípulos missionários, é o que nasceu do documento de Aparecida. Então, a igreja, quando realiza esses processos, e o sínodo é um processo, não é um evento, é claro que esses processos bebem também de outras fontes e da caminhada da igreja, e aí, novamente, eu queria dizer que a igreja na América Latina tem uma contribuição valiosa a dar, e é claro que o documento de Aparecida está espelhado ali também, e é uma grande riqueza que precisa ser sempre retomada. Eu gosto muito daquela passagem de Mateus 13. O bom escriba é aquele que sabe tirar coisas novas e velhas do seu baú. Portanto, às vezes é preciso não só se encantar com a novidade, mas também revisitar o nosso baú e ver que coisas velhas também são preciosas, e o documento de Aparecida, que fez 15 anos, continua sendo atual. Por que o documento de Aparecida, o senhor disse no início do programa, está meio esquecido, é uma pena, o senhor até falou essa expressão, é uma pena. Por que aconteceu isso, esse esquecimento do documento de 2007? Naturalmente que a gente precisa entender as coisas como um processo. Acho que esse é o grande ganho do sínodo. Muitas vezes, os acontecimentos eclesiais acontecem, são realizados mais como um evento, que tem dia para começar, que tem dia para terminar, e a gente não consegue também perspectivar, colocar as intuições em prática, fazer indicações muito concretas. Eu acho que isso é importante. E o Papa, quando faz o caminho sinodal em 3 fases, a fase da escuta diocesana, a fase continental, a fase da Igreja Universal, ele quer justamente trazer essa ideia do processo. É sempre bom a gente revisitar. E é natural isso, porque até o Vaticano II, às vezes, muita coisa fica esquecida, congelada, e de quando em vez é resgatada, digamos assim, retomada. A mesma coisa acontece com os documentos também do episcopado latino-americano. E a gente precisa ter essa ousadia, resgatar essas intuições que estão presentes em Aparecida, algumas reapareceram lá no relatório síntese, e assim a gente vai avançando como igreja, procurando ser fiel à palavra de Deus e àquilo que Jesus, nosso Senhor, propõe para nós. Dom Dirceu até pediu ajuda no início da resposta da Sônia, né? Com relação a essa questão do documento de Aparecida. Sônia, como resgatar isso no dia a dia? Eu vejo muito em 2 questões que o sínodo apontou muito para nós. Primeiro, é quando fala da formação. Eu acho que o documento de Aparecida, ele veio no momento, e logo em seguida foi e o sínodo também trouxe muito isso. O que é novidade acaba gerando medo, né? E muitas vezes a gente cria medo de coisas que a gente nem conhece. E o documento de Aparecida é isso. Então, eu acho que uma forma de resgatar o documento de Aparecida, inclusive, parece que no domingo agora, no dia 19, teremos celebração em comemoração aos 16 anos de Aparecida em Aparecida, né? E uma das coisas que fala muito forte é isso, através da formação, uma formação integral, seja do laicato, seja dos seminaristas, e aí eu vejo muito isso forte. O documento de Aparecida não conseguiu chegar e avançar muito, porque muito das nossas formações nós não utilizamos ele. Seja ele a partir do laicato, seja ele a partir dos nossos presbíteros, bispos, nós utilizamos muito pouco aquilo que é nosso. Acaba que muitas vezes nós buscamos muita coisa, até coisa de fora, e não conseguimos trazer essa beleza do que é o documento de Aparecida. E durante o sínodo, quando a gente estava lendo o documento, o instrumento Labores lá, a gente ouvia e lia muita coisa e falava, olha, isso aqui é Aparecida, olha, isso aqui é Aparecida. A gente se encontrava no instrumento Labores durante o processo sinodal, né, Dom Dirceu? Exatamente isso que a Sônia colocou. Eu acho que é importante a gente investir pesado na formação, uma formação orgânica, não é uma formação de eventos, uma formação sistemática e que atinja todos os sujeitos eclesiais, e a gente não ter medo. Inclusive, eu diria que é preciso formar para a sinodalidade.
porque muita gente ainda não conhece. O próprio relatório síntese reconhece que o termo ainda necessita de uma espécie de aprofundamento léxico para o entendimento mais aprofundado, teológico. Então, é importante que a gente invista na formação e, é claro, deixando esses preconceitos caírem, para a gente poder, claro, beber dessa fonte, dessas intuições que continuam muito atuais. E a gente se vê realmente reconhecido no texto, no relatório síntese. Tem um sabor latino-americano também no relatório síntese, né? Quando fala dos discípulos missionários, uma igreja toda discípula, toda missionária, isso tudo, claro, a gente vê ali, enxerga claramente uma presença ali da teologia latino-americana e da caminhada da igreja aqui na América Latina. Então o senhor já levantou a bola para a pergunta da Rosana Carvalho. Olá, Dom Dirceu, boa noite. O sínodo com a síntese já pode ser trabalhado nas dioceses ou necessita ainda a conclusão dele o ano que vem? Atento, então, à natureza dele. Não é um texto conclusivo, cada texto na igreja tem um peso hierárquico. A gente precisa entender isso também. Um texto conciliar tem um peso. Uma exortação apostólica tem outro peso. Uma encíclica papal tem outro peso. Um relatório síntese também da primeira sessão da Assembleia dos Bispos tem outro peso. Não quer dizer que não tenha validade, é precioso o texto, vale a pena a gente aprofundar. E, sobretudo, eu diria que o fio da meada, como diz o nosso povo mais simples, né? Ou a chave hermenêutica do texto é: quais são as intuições que a primeira sessão do sínodo traz concretamente para a vivência eclesial, para a vivência da comunhão, da participação e da missão? Qual é o fio da meada? Quais são as intuições? Eu, por exemplo, adiantaria que 2, aliás, até 3, com a colaboração da Sônia, tão bem frisada aqui. Primeiro, a necessidade da formação. Isso ressoou muito fortemente na Assembleia Sinodal, nas plenárias, nos grupos, ressoou muito forte. Depois eu diria também a gente dilatar o espaço de escuta, a gente qualificar para uma escuta também, não é a escuta pela escuta, mas uma escuta qualificada de quem possa realmente atuar junto àqueles que necessitam, tendo discernimento, de modo habilitado, responsável, cristão, para uma escuta também, digamos assim, qualificada daqueles que não são ouvidos. E eu diria uma terceira intuição, se me permitem, é a gente estar atento ao continente digital. É uma expressão muito bacana, porque nós temos 5 continentes e os 5 estavam presentes lá no sínodo. Mas havia um 6º continente, que é o continente digital, que é uma terra, um terreno pantanoso, que a gente precisa aprender a lidar com esse terreno. E alguém dizia lá, uma das promotoras, né, tem até uma página no Instagram que se chama Uma Igreja da Escuta, ou Uma Igreja que Escuta, e ela dizia interessante, que às vezes nós atuamos na linha do marketing, somente para propagar as nossas ações, eventos, pastorais, atividades, o que não é um mal, é um bem. Mas a gente precisa entender que por detrás também das mídias, das redes sociais, há muita gente que precisa ser escutada. Há muita gente também deprimida, há muita gente isolada naquele pequeno mundo ou naquele pequeno grande mundo e que a gente precisa interagir com essas pessoas e ajudá-las também a trazê-las para a comunidade. Porque é na comunidade que a gente faz a experiência do Cristo ressuscitado. Não que o mundo digital tenha que ser demonizado, não se trata disso. Mas então eu diria assim, o texto é muito válido, deve ser acolhido, aprofundado pela conferência episcopal, pelas igrejas particulares, por cada um de nós, todos os batizados, o povo de Deus, mas com esse olhar cuidadoso. Não é um texto conclusivo, tem o seu peso próprio e tem preciosas intuições pastorais para a nossa igreja no Brasil. Cardeal Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, Dom Odilo, presidente da Rede Vida, esteve nesta semana na sede do Embrac, em São Paulo, para a reunião mensal do Conselho Superior da Rede Vida.
E o cardeal, Dom Dirceu, trouxe uma preocupação atual da igreja no mundo digital. Acompanhe. Muitas vezes as redes sociais têm uma penetração muito especial num determinado segmento, são naturalmente facilmente acessíveis, e isso requer, portanto, que nós demos uma atenção particular na igreja, como já se está fazendo, né? A igreja tem uma preocupação com isso. Acho que a pandemia foi uma alavanca importante que fez com que nossas comunidades utilizassem esses meios de uma maneira assim, muito competente, sobretudo a juventude, que tem mais facilidade, mais familiaridade com esse terreno, soube se apropriar bem disso e usar esse instrumento a serviço da evangelização. Mas é preciso que nós saibamos explorar todo o potencial, né? A serviço da verdade e da paz. Tem uma campanha da fraternidade, eu não me esqueço, né? Comunicação a serviço da verdade e da paz. E a gente vê que é um campo minado, há muitas fake news, há muita manipulação, há muita violência, há muita gente explorada neste mundo também, há muita gente que é também violentada neste mundo da internet, e a gente precisa qualificar, de novo a palavra, qualificar os nossos agentes de pastorais para atuar nesse terreno, que é um terreno fértil e, ao mesmo tempo, pantanoso, e ali a gente pode ser um lugar privilegiado de anúncio do Evangelho. Vamos agora, então, fazer mais um intervalo e voltaremos em instantes. Voltamos a apresentar o Frente a Frente, hoje com a presença de Dom Dirceu e também de Sônia, que participaram do Sínodo da Sinodalidade. Dom Dirceu, resgatando a sua resposta do último bloco, a síntese do sínodo dessa primeira etapa, é possível usar já nas paróquias? Com certeza. Está acessível, demorou um pouquinho para chegar a versão em português, porque as línguas oficiais do sínodo eram o inglês e o italiano, então um tempinho demorou para uma tradução oficial, mas o texto está perfeitamente disponível para todos, inclusive o CELAM já começou já a utilizar, a tentar pensar um pouco na dinâmica de como que vai ser o acolhimento desse documento, mas é acessível, e as comunidades, as equipes nacionais também, todos estão convidados a beber dessa fonte. Da capital da política nacional, vem agora a pergunta de Amanda Queiroz. O sínodo sobre sinodalidade acontecerá no mesmo mês que as eleições municipais aqui no Brasil. Dom Dirceu, como o sínodo pode fomentar a doutrina social da igreja na consciência eleitoral do católico? A igreja ela quer evangelizar todos os ambientes. Inclusive o mundo da política também precisa ser evangelizado e ser ocupado também por pessoas que possam favorecer, então, uma sociedade, o bem comum. A igreja trabalha pelo bem comum e não para interesses de setores, enfim. E a igreja quer formar também bem o seu laicato. Talvez a Sônia pudesse falar um pouquinho melhor, né? Temos aí a Escola de Fé e Política, Dom Helder Câmara, e tantas outras iniciativas que visam qualificar também nossos leigos para que eles possam atuar na política como fermento de transformação também. Às vezes a gente se queixa muito da política, mas precisamos formar bons quadros, pessoas que possam ocupar esse espaço para ali também dar o seu testemunho cristão. Não é para defender esse interesse ou aquele interesse, ou interesse só da igreja, mas do bem comum, favorecer o bem comum. O Papa Paulo VI dizia que a forma mais sublime de se promover a caridade é a política, a boa política, que não é a política partidária, que não é o defender o interesse desse ou daquele segmento, mas trabalhar pela promoção do bem comum de acordo com os valores do Evangelho. E é claro que o sínodo também, ao falar da importância dos leigos, que tem o seu papel dentro da igreja, numa perspectiva ministerial, o documento não se esquece também que o mundo é um campo de atuação para os leigos. Passar uma imagem que a igreja não tem que discutir política. Realmente não tem que discutir política partidária, mas uma política da prática do bem comum, inclusive no texto da Fratelitude do Papa Francisco, ele resgata muito bem isto. E aí ele dá um exemplo muito bonito, quando ele fala
de uma idosa querendo atravessar a rua e alguém que vai ajudá-la a atravessar a rua. E ele compara isso com a política. Então, quando nós entramos, e a política é uma prática para os cristãos leigos assumirem, não é para. A igreja é muito clara nisso, não é para padres, não é para bispos, mas é para o laicato. E aí o documento síntese agora, ele traz até dois pontos muito fortes que vai muito de encontro a essa pergunta da Amanda. Primeiro, resgatar a doutrina social da igreja. O documento síntese ele vai dizer o seguinte, que não é só estudar a doutrina social da igreja, é necessário vivenciá-la na prática. E uma das formas de vivenciar a doutrina social da igreja é exercendo cargos na política, é exercendo espaço na política. Por isso é importante a igreja também fomentar isto. E aí, quando nós falamos sobre isto, é importante também que a igreja entre nesse campo para perceber nos diversos espaços que nós temos cristãos que estão disponíveis a exercer um mandato no ministério político também. E aí que nós entramos. E aí o documento síntese até faz um agradecimento àqueles e àquelas que se dispõem a atuar no campo da política, né? E então, através das escolas de fé e política, através do Conselho Nacional do Laicato e através de várias pastorais e movimentos que nós temos e fortalecemos muito isso, é perceber aqueles cristãos que realmente têm disponibilidade, têm a característica e têm a vocação, porque exercer um cargo na política não é para qualquer pessoa. A pessoa precisa ser vocacionada para estar na política. A pessoa precisa ter uma vocação para cuidar do outro, né? E eu penso que o documento e o sínodo, ele vai poder nos ajudar muito isso, porque ele fala que nós, cristãos leigos e leigas, precisamos nos dispor e a olhar a política como a prática do bem. E nós só vamos conseguir romper com muitas das mazelas que nós temos, seja com cuidado com o pobre, no combate à violência, no cuidado com a casa comum, quando nós assumirmos literalmente esses espaços de política. E são espaços que geralmente são de garantia de políticas públicas, que efetivam políticas públicas. São espaços também dos conselhos de direito, são espaços das associações de moradores, são espaços dos clubes sociais, das escolas, dos grêmios estudantis. São espaços que nós precisamos ocupar nesses diversos ambientes, mas dando um testemunho cristão. Esse que é o diferencial, é dar um testemunho cristão no ambiente onde eu estou, dar um testemunho cristão no ambiente da política. E aí hoje nós temos visto que, e aí eu tenho dito muito para o laicato, que se nós hoje criticamos a má política ou a ausência de uma boa política, é porque muitas vezes nós não estamos ocupando esse espaço com testemunho cristão, com um testemunho de efetivar o evangelho de Jesus Cristo nesse espaço. Não é proselitismo, é garantia de direito e é garantia de política pública que gera vida para as pessoas. Pergunta agora é da repórter Jane Stanitia, de São Paulo. Boa noite. Como o sínodo poderá ajudar a incluir na diocese padres dos mais diferentes dons e carismas? Muita gente acha que o princípio da autoridade no sínodo foi esvaziado. Não é verdade. É preciso que seja preservado. Alguém tem a última palavra. Isso acontece na Rede Vida, isso acontece na família e acontece na igreja também. Agora, ter a última palavra não significa ter a única palavra. Então, aí que está o desafio. A gente saber integrar, saber ouvir, aproveitar o que de melhor cada um tem, para criar esse clima de cooperação e corresponsabilidade na igreja, o que nem sempre é fácil. E aí a gente precisa de conversão também, de vencer o autoritarismo da parte de nós clérigos, ministros ordenados, possivelmente também de algum leigo, mas a gente vencer isso que nos atrapalha, porque é o Espírito Santo de Deus que enriquece a igreja com os dons e carismas. Na igreja nem todo mundo é igual.
A gente viu lá, a Sônia deve ter percebido muito bem, a riqueza dos continentes, né? Cada um com a sua fisionomia, a África com seu jeito especial, né? A Oceania, a Ásia, a Igreja da América Latina, a Europa. Então, a gente vê que a igreja é esse mosaico bonito. E esse mosaico também no sentido macro da Igreja Universal, mas é um mosaico também no sentido micro, porque cada paróquia também, cada comunidade é um belo mosaico. Temos gente de todo tipo, temos gente, cada um tem uma contribuição a dar. É aquilo que São Paulo, quando fala do corpo místico da igreja, né? A igreja é um corpo com muitos membros e cada membro tem aquilo que é específico e uma contribuição a dar. Então, aí está o desafio. Sinodalidade é isso, né? A cultura sinodal, o estilo sinodal, é exatamente isso. É a gente aprender a caminhar juntos dentro do espírito da Fratelli Tutti. Eu defendo a tese de que o sínodo foi inspirado também pela Fratelli Tutti. No mundo fragmentado, no mundo polarizado, o Papa Francisco teve a intuição de promover entre nós o senso da fraternidade e da amizade social. E eu sempre digo que quando alguém nos recorda algo que é tão óbvio, por exemplo, somos irmãos, será que não sabemos disso? Tipo, o Papa, ao nos recordar isso, está nos dizendo que a sociedade está adoecida e que a igreja também pode adoecer também, porque nós, às vezes, vamos nos degladiando, vamos, então, nos enxergando como opositores e não nessa complementariedade e nessa cooperação que deve haver dentro da igreja. Então, a sinodalidade é um convite a vivermos a comunhão dentro da igreja, integrando os carismas, os dons de cada um, porque a igreja é esse belo mosaico. Não é um sínodo que vai excluir padre, que é muito pelo contrário, o sínodo quer trazer todos para caminhar juntos e quer que todos entendam e que possa abrir esse leque, né, para trazer também outros e outras para caminhar conosco. Acho que essa é a grande beleza. Porque quando o senhor fala aí de ver a riqueza de várias línguas, raças, povos, culturas ali, é a beleza que nós vivenciamos e que eu penso que para nós na Igreja da América Latina, e mais especificamente nós na Igreja do Brasil, é exatamente isso. A partir dessa diversidade que o Brasil tem, dos diversos dons, carismas que os nossos padres têm, de estar animando, vivenciando a sua paróquia, o seu jeito, todos são chamados a partir de caminhar juntos. Se querem caminhar junto, que venham caminhar junto. A igreja é para todos, né? Acho que é isso que é a beleza. Sônia, muito obrigada pela sua participação no Frente a Frente de hoje. Foi um prazer tê-la aqui, viu? Obrigada. Eu que agradeço, André, a oportunidade, uma alegria muito grande a vocês da Rede Vida, que sempre dão essa oportunidade, a você, ao Paulo, ao Dom Dirceu, está partilhando mais uma vez esse momento com eles, e gratidão por abrir sempre esse espaço para todos nós, do laicato no Brasil e dessa igreja no Brasil. Obrigado, Dom Dirceu. Obrigado, Sônia. Obrigado, Dom Dirceu. Eu que agradeço, e uma das pregações do sínodo foi sobre a amizade. E o pregador dizia que o sínodo é para fazer amizade. E nós fizemos boas amizades lá, e amizades sólidas nos caminhos do Senhor. Inclusive, pude ver a riqueza do testemunho de vida também da Sônia, que me tocou muito grandemente, já a conhecia, né, de longa data, mas pude também ter um contato mais próximo. Que a nossa igreja seja assim, né, para fazermos amizade nos caminhos do Senhor e caminharmos juntos. Um grande abraço. Obrigado, Dom Dirceu. Obrigado, Sônia. Na sequência, você fica com o Jornal da Vida e a apresentação da jornalista Ana Lúcia Schiapati. Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar.